Bom, e é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Honor Harrington. Então vamos falar sobre o primeiro livro que deu início aí à saga Honor Harrington, que chama On Basilisk Station. E esse primeiro livro, assim, essa saga, né, ela é uma ficção científica militar, né, e eu peguei esse livro, assim, porque é um livro pequenininho, super rapidinho de ler e tal, eu queria alguma coisa levinha para ler, eu falei, uma ficção científica militar é bacana, né, porque grande parte da ficção científica militar é basicamente sobre combates, né, assim, sobre batalhas, sobre armamento, sobre estratégias militares, sobre essa vida militar dos personagens, né, como que eles se relacionam hierarquicamente dentro desse universo aí do livro, né, da história. E eu queria alguma coisa levinha, e aí eu peguei esse aqui, né, por curiosidade, nunca tinha lido nada, falei, o primeiro livro, vamos lá, eu sabia que era uma saga grande já, peguei por curiosidade, o primeiro. E logo de cara eu já reparei algumas coisas, né, e depois eu fui procurar na internet e confirmei, né, a Honor, ela é baseada no Horatio Hornblower, né, que é o mesmo personagem, foi criado lá pelo C.S. Forester, né, que deu inspiração aí para o Roddenberry escrever o Capitão Pike, né, o Capitão Christopher Pike, que depois essa mesma tradição aí foi herdada pelo Capitão Kirk, né, lá em Jornada nas Estrelas. E então você lendo depois e confirmando essa informação, você começa a entender, dá para entender o porquê que eu senti uma certa similaridade assim entre a Honor e o Kirk, né? Porque os dois são personagens assim, eles são o capitão da nave deles, né? E eles têm eles são super competentes, são super espertos e resolvem as coisas ou na inteligência ou na porrada, né? E eles têm essas características de serem mais solitários, né? Pelo menos bem a princípio, o Pike era isso, o Kirk também, né? No comecinho da série, e a Honor tem isso também, esse distanciamento assim dos outros personagens e uma proximidade muito grande com a nave, né? A Honor, ela no começo do livro, ela está recebendo o primeiro comando dela, então apesar dela ser uma personagem super competente, super inteligente, super esperta e super capaz, assim, porque ela não é uma qualquer, assim, né? Ela tem o patamar ali, tem o currículo necessário para ser comandante de uma nave, né? Para ser capitão de uma nave. Então, mas ela é um capitão inexperiente, o primeiro comando dela, né? O que coloca, olha, é um personagem capaz, mas tem aí a inexperiência logo de cara, né? Então, assim, ela toma comando da HMS Fearless, né? A sem medo, né? Fearless é sem medo. E ela tem em segundo comando o comandante Alistair McKeon. E ele é quase que um antagonista dela a princípio, no começo do livro, né? Porque ninguém na nave gosta da Honor logo de cara, né? Quem é essa mulher chegando aí? Quem é esse capitão novo chegando aí e tal, não sei o quê. E ela passa boa parte do livro, pelo menos primeiro um terço aí do livro, meio que tentando conquistar os outros e tal, né? E ela acaba conquistando todo mundo, menos o comandante McKeon. Ela tem uma certa dificuldade, eles meio que não se batem, né, no começo, por um motivo que vai ser explorado mais no meio do livro, que é super interessante. E é legal que conforme ela vai ganhando o respeito ali dos tripulantes da Fearless, eles começam a chamá-la de Skipper, né? No começo todo mundo chamava ela de capitão, e aí conforme ela vai ganhando ali a confiança, ganhando a lealdade ali dos tripulantes, cada tripulante começa a chamar ela de Skipper, o que eu achei super legal, assim, é um modo de ver, esse cara aqui já tá do lado dela, né? Isso é bem bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o universo dessa história, né?
É um mundo onde a tripulação, os terráqueos, né, a Terra, já teve uma diáspora, né, eles já estão indo pelo espaço, né, através do motor que eles podem andar mais rápido que a luz aí, né. Funciona mais ou menos como uma estrutura naval, né, todo o universo que a gente vê é meio como se eles fossem a marinha da rainha da Inglaterra, assim, né. E eles funcionam meio que isso. A Terra está indo e está fazendo colônias em outros planetas, e eles têm uma colônia muito grande ali no reino estelar de Manticore, né, que é o lugar principal ali da história. E existe uma estação que chama Basilisk Station, que é a estação onde, tipo, a Marinha não gosta muito desse cara que manda ele pra lá pra, tipo, não dar mais trabalho pra gente, não dar mais dor de cabeça pra gente. E a Honor é, obviamente, encaminhada pra lá, porque, apesar dela ser muito competente, tem sempre jogo de poder, tem sempre jogo de interesses, e ela acaba ali mostrando pra um pessoal uns superiores lá, que ela tava errada, então ela acaba, para ser punida, né, ela ganha o comando, mas ela ganha o comando lá no pior lugar do mundo, né. E eles também dão pra Honor essa Fearless, que é uma nave meio velha, uma nave pequena, uma nave meio já com problemas, né? Então, olha, você ganhou o seu comando, só que não vai ser a melhor coisa do mundo, né? E ok. Ela chega nesse lugar e ela vê que todo mundo que estava tomando conta dessa estação Basilisco até esse momento era um bando de incompetente, né? Todo mundo tava fazendo tudo errado e tinha tráfego de um monte de coisa, de drogas, de produtos ilegais, e tudo passando assim, ninguém se preocupava. Então ela resolve começar a botar ordem ali na casa, né? E ela, competente como começa a fazer um bom serviço, e meio que todo mundo começa a ficar impressionado, assim, falando, oh, pelo menos a primeira vez que a gente tem alguém competente aqui tomando conta da estação, né? E ela começa a ganhar ali todo mundo, né? O respeito de todo mundo, e aí a tripulação vai indo pro lado dela, né? E vamos lá falar então do Alistair McKeown, né? Que é o segundo em comando dela. Ele era um cara que ele queria, né? Como ele falou, eu queria a boina branca, né? Porque o capitão da nave, né? Do capitão da nave tem uma boina branca, né? E ele queria essa boina, ele queria a nave, né? Era o sonho dele. E quando a Honor recebe o comando no lugar dele, ele fica super invejoso ali. Então ele fala, eu vou fazer, mas eu vou fazer o mínimo possível, né? E meio que o livro, ele lida um pouco com isso o pessoal que faz o mínimo possível, faz o menor esforço possível, né? Era o pessoal que cuidava da Basilisk antes, todo mundo fazia o mínimo esforço, então as coisas, os tráfegos o contrabando acabava passando debaixo do nariz de todo mundo. Tem uma médica lá na nave que também faz o mínimo do esforço, então sempre tem esse toque assim o quanto que essa pessoa do mínimo esforço atrapalha, né? O quanto que essa pessoa do mínimo esforço, ela tá fazendo o mínimo, ela tá fazendo o trabalho dela, mas tipo, ela poderia fazer muito mais, né? Se fosse uma pessoa com uma garra maior para as coisas, com uma boa vontade para as coisas, né? E esse tipo de pessoa atrapalha e estraga as coisas, né? E o livro tem bastante desse pensamento, assim, dessa visão. Mas enfim, qual que é o ambiente, né? Enquanto é uma ficção científica militar, a gente espera que tenha um monte de batalhas, né? O livro, ele me surpreendeu num ponto. Ele tem algumas discussões políticas por trás, né? Uma discussão interessante que o livro coloca é porque existe a República Popular de Haven, né, que é ali o local onde eles estão, né, o local no espaço onde eles estão, e tem esse reino estelar de Manticore, né? Ok. Enquanto é uma monarquia, né? Funciona como uma monarquia, e que a princípio uma democracia seria melhor do que uma monarquia, né? Porque o poder está com o povo, né? Existe a discussão e não na mão de um só, né? Não na mão de uma cabeça só, ou de poucos ali, que vê que você não tem como derrubar nunca. Enquanto você teria uma monarquia benevolente, por outro lado você também pode ter
uma democracia maligna ali, né? Uma democracia com problemas estruturais, né? Tanto que essa democracia mesmo, da República do Povo de Haven, República Popular de Haven, eles colocam que, logo no começo, assim, o livro começa com essa informação, né? Que existe meio que um presidencialismo hereditário. Então você vê que já tem alguma coisa errada ali nesse sistema de governo aí de Haven, né? Enfim, o livro ele começa a colocar esses temas políticos, mas ele acaba não desenvolvendo muita coisa. Me dá a sensação de que eles estão colocando as sementes ali para serem desenvolvidos em livros futuros. E obviamente, sabendo que é uma série que tem mais de 20 livros, obviamente existe tempo para eles desenvolverem isso depois. Só que neste livro aqui, On Basilisk Station, ele não é discutido a fundo esses temas, o que é uma pena, mas ok também, né? Porque não é o foco. Eu não vim esperando grandes discussões políticas no livro, eu vim esperando grandes batalhas espaciais. E eu recebi. Tem a batalha final, as últimas 100 páginas do livro. O livro tem 400 páginas, né? As últimas 100 páginas do livro são essa grande última batalha aí, basicamente, né? E você vai vendo as coisas acontecendo, as estratégias acontecendo, e a Honor brigando com o capitão da outra nave, e você vai vendo as estratégias, e você vai vendo gente morrendo, um monte de gente morre, mas muita gente morre. Então o livro passa um bom período de tempo ali criando um laço com alguns personagens. Você começa a gostar desses personagens justamente para eles morrerem logo assim em seguida, porque as batalhas matam gente, assim, não é uma batalha de brincadeira, né? Um monte de gente, um monte de personagem morre. Você vai vendo a contagem, assim, putz, tal cara morreu, tal cara morreu, tal cara morreu. E você começa a ver que não tem meio termo, assim, quando é guerra, né? O pessoal morre mesmo. E o livro te cria esse senso de angústia, essa sensação de angústia, sensação de desespero, de nossa, não tem como escapar mais disso, vai todo mundo morrer mesmo, que uma batalha tem que te transmitir, assim, é muito, muito, muito legal, muito bem escritas as batalhas. Mas eu tenho uma questão, né? Esse livro ele tem alguns bifões de texto assim para explicar coisas, explicar como que funciona uma arma, explicar como que funciona a medida de tempo diferente. Tem tipo a métrica de quanto tempo que o planeta, quanto que é a rotação de um planeta naquele sol ali específico, quantos dias tem o ano, o dia tem 23 horas e a compensação, que são 23 ou 27 minutos, não lembro agora. Então você conta 23 horas, aí você conta a compensação, depois você começa a contar 23 horas de novo, né, para dar certo. Então você começa a colocar grandes pedaços de texto no meio da história explicando esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a Honor, ela é uma mulher de 40 anos, só que ela só tem 20 e poucos anos ali por causa dessa diferença aí de contagem de tempo, né? Então você tem os T-anos, né? Os anos terrestres, e você tem os anos no planeta ali, né? Então o livro, às vezes, ele para a narrativa para te colocar um monte de texto explicando por que tal coisa é feita de tal jeito. Que é legal, porque também a gente lê ficção científica justamente para absorver essas ideias legais, essas ideias curiosas, assim, a gente lê ficção científica justamente para ser apresentado para, tipo, ok, num outro planeta, como é que é a contagem de tempo? Como é que a gente marca um ano, né? É legal a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Só que não no meio da batalha. O livro para a batalha, tipo, tem um capítulo que tá lá no meio da batalha e acaba com um monte de gente morrendo de sangue pra todo quanto é lado, perna voando e tá, não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí depois o outro capítulo começa explicando como que funciona o motor de viagem mais rápida que a luz. E tipo, é quase um capítulo inteiro explicando isso. E aí depois volta pra batalha. Tudo bem, a informação que eles passam, que o livro passa a respeito do motor ali naquele momento é importante para você entender o que vai acontecer na batalha, só que eu acho que quebra um pouco o ritmo da batalha. Eles podiam ter explicado isso antes de alguma outra maneira, enfim. Mas enfim, o livro é muito legal.
as cenas de batalha são ótimas, os personagens são muito legais, e a Honor tem um gato de 6 patas, que é um Tree Cat, que é o Minsk, e ele é super legal porque ele é um gato meio... ele cria um vínculo com o dono ali, né? Então ele sabe um vínculo empático, né? Ele sabe quais são as sensações, os sentimentos ali, se a Honor tá com raiva, e muitas vezes a gente vê a gente tem o que a Honor tá sentindo naquele momento através do gato, né? Através do Minsk, e não através dela, porque ela tem aquela cara fechadona assim o tempo inteiro, ela é durona e ela não quer transparecer os sentimentos dela, né? Então a gente acaba tendo ele como essa ponte até os sentimentos da Honor, o que é muito, muito legal. Não existem alienígenas, né? Assim, existem alienígenas, mas eles não são o foco, meio que eles também são muito menos evoluídos tecnologicamente. Os caras, eles são eles acabaram de receber, isso eu também senti um pouco de Star Trek aí, né? Quando os Klingons dão pro pessoal lá de um planeta armas de pólvora, né? Eles acabaram de ganhar também armas de pólvora, eles não desenvolveram, então eles são muito mais primitivos do que a Terra, e a Terra tá chegando lá, né? Já chegou, né? A Terra já está no espaço há muito tempo, né? Está fazendo colônias, né? Então eles estão colonizando esse pessoal aí. É bem legal. Um outro detalhe rapidinho é que o livro, ele não é o fim do universo, o fim de todos os tempos, de um grande mal que vem para destruir tudo. Não, é uma história super pequenininha, uma história super contida, super fechada, dentro daquela estação espacial, com aquela nave, com aquela tripulação e aquele probleminha ali sendo resolvido, né? O resto do universo a gente não sabe, a gente não escuta, a gente não tem informação e não interessa para a história, né? De vez em quando é legal, né, a gente pegar uma história menor, né, a gente pegar uma investigação, a gente pegar um caso pequeno, a história de uma pessoa, um conflito pequenininho, e não o conflito de toda a humanidade, o fim do mundo, o fim do universo, e o grande mal vai vir e vai dominar e escravizar a todos nós. Às vezes é legal ver uma história menor, uma história pequena, uma história contida. E On Basilisk Station é exatamente isso. É uma história pequena. E eu achei super divertido, me diverti. Li acho que em uns 4 dias eu acho que eu li o livro. Super rapidinho de ler, super gostoso, super recomendado. Infelizmente não existe em português. Então quem quiser tem que pegar o livro em inglês mas tem uma vantagem, o livro pode ser de graça, né? Porque o David Weber, né, que é o escritor, ele liberou grande parte dos livros dele aí para meio que virar domínio público, as pessoas podem pegar e ler e tal. Então é super bacana. Não é domínio público, mas as pessoas podem ler, elas não precisam pagar para ler, mas não podem usar os personagens e tal. Mas enfim, então não tem em português, mas é de graça para ler. Então tem os dois lados da balança aí, né, pra ver. Muito legal, vale muito a pena. Eu não sei se eu vou continuar a série, são 20 e tantos livros, já tô no meio de um monte de séries enormes aí lendo, mas quando eu quiser um livrinho rapidinho e levezinho pra ler, talvez eu pegue mais um da saga. Inclusive eu já tenho o segundo, que chama The Honor of the Queen, continuando aí. Uma coisa legal é que eles sempre tentam usar o nome dela aí, né? O David Weber sempre tenta usar o nome dela aí no título como honra, né? O nome dela substituindo a palavra honra, que é bacana. Eu vi aí os nomes na internet, tem alguns livros que fazem isso. É isso, então essa foi a introdução aí, o primeiro livro da saga Honor Harrington, On Basilisk Station. E super legal, bacana, super recomendado o livro, bem divertidinho. E então é isso, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro. Saga Honor Harrington, que chama On Basilisk Station. Então, que chama On Basilisk Harrington on Basilisk Station. Basilisk.